Eu não sei se tu percebeu, mas a oração do Pai Nosso, ela tem códigos muito interessantes. E a gente precisa pegar ela e ver ponto a ponto para entender os códigos, aqueles que estão através da palavra. Não está explícito, mas está codificado ali. Jesus, ele fala nas curvas. Ele sempre falou através de parábolas, enigmas, e na oração do Pai Nosso não foi diferente. Jesus, ele dá uma sequência de coisas ali na oração do Pai Nosso. É bom entender que a oração do Pai Nosso, ela é para nós mesmos, sabe? Não é algo que a gente... É óbvio que a gente ora, a gente fala com Deus, mas ela também serve como lição para nós, para a gente entender coisas importantes. Percebe que a oração do Pai Nosso, ela tem 7 pontos. 7 pontos exatamente. Como tudo na Bíblia é muito cronológico, Deus, ele trabalha muito com os números. E o número 7, ele tá ligado à perfeição. Ele tá ligado ao juízo e também à justiça. Então, é muito interessante, o número 7 não é um número simbólico, é um número profético. E na oração do Pai Nosso, Jesus vai usar 7 pontos. Primeiro, ele começa falando: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Então, são 7 pontos que Jesus usa nessa oração, para se comunicar com Deus. E Jesus, ele já começa no mais importante, né? O ministério de Jesus, uma das coisas fundamentais nele, foi nos trazer a revelação da filiação. Até então, o povo de Deus, ele acreditava em Deus como soberano, como criador, como eterno, poderoso e tudo mais. Mas nunca teve essa mente de crer em Deus como pai. Entende? O ser humano não é uma criatura nova que Deus criou e deixou ali. Não, o ser humano, ele faz parte da criação de Deus. Entende? Tem o Espírito de Deus. Então, a primeira coisa assim, que tu vê muito forte no ministério de Jesus é nos trazer a consciência de filiação. Temos pais biológicos, porém, o nosso pai verdadeiro é Deus, é o nosso Criador. Isso não é simbólico, isso não é filosófico e nem espiritual. Isso é real e literal. Então, a primeira coisa na oração do Pai Nosso é trazer a consciência de filiação. Pai Nosso que estais no céu. Então, a primeira coisa é a consciência da filiação. Uma vez que a gente tem consciência da nossa origem, que é em Deus, Deus, ele começa a trabalhar no nosso coração e ele vai nos dando uma identidade. A identidade que está por trás dessas máscaras que a gente foi criando ao longo do tempo. E isso é muito interessante, porque Jesus já coloca de primeira a questão da filiação. Pai Nosso que estais no céu. Depois ele vem e fala o seguinte: santificado seja o teu nome. E as pessoas não raciocinam. Mas, gente, o nome de Deus, ele é santo. Como que tu vai santificar uma coisa que já é santa? Como assim santificado seja o teu nome? Então, se a gente parar por um minuto para pensar e a gente entender algumas coisas que tem no próprio ser humano, porque a gente tem que se conhecer também para a gente entender sobre coisas espirituais. O nosso DNA, todo mundo já ouviu falar sobre o DNA, quem não ouviu é só pesquisar no Google. DNA é uma coisa que a gente tem, todos nós temos dentro de nós. O DNA, ele tem um código genético, ele vai ter as nossas informações pessoais de cada um, varia, todo mundo é diferente, porém, entre um lado e outro do DNA, a gente vai ver que tem aquelas linhas. Essas linhas, isso já tem muita gente na internet falando sobre isso, é só pesquisar o nome de Deus dentro de nós e vocês vão encontrar que dentro do nosso DNA tem uma sequência numérica que ela vai te levar diretamente a uma sequência de números. E quando tu leva isso para o original no hebraico, tu vai encontrar 4 letras, que seriam 4 números, mas tu leva para o hebraico, tu vai pegar as 4 letras, que é Yud, He, Vav, He, Y, H, W, H. Então, o nome do Criador, ele tá dentro do nosso DNA. E para quem não sabe, o nosso DNA, quanto mais puro a gente tá, mais o nosso DNA é próximo àquilo que é o nome de Deus. Quanto mais a gente vai corrompendo o nosso DNA,
E isso pode ser através de muita medicação, muito a comida que a gente come, as músicas que a gente ouve, que as pessoas não se atentam para isso, mas essa vibração ela entra dentro de nós e acaba fazendo parte de nós. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente come, entende? Com tudo aquilo que a gente vai botar para dentro de nós. Então, santificar o nome de Deus é nós nos santificarmos, porque o nome de Deus está dentro de nós. Então, percebe que o Pai Nosso ele está totalmente codificado e não é exatamente aquilo que a gente pensava. Então, após isso, é que venha a nós o teu reino. E é justamente sobre isso. Porque quando tu se santifica, o que tu vai ter? Tu vai ter um espírito vivificado. Em uma outra hora a gente vai falar sobre isso. Mas o nosso espírito, ele vive num sono profundo. Como se fosse num sono de morte. Isso vem lá de Adão. Só que não falam muito isso nas igrejas, então o povo não pensa muito sobre isso. Mas enfim, a morte espiritual, ela é bíblica, só não é entendida da forma correta, mas ela é bíblica. Então, quando a gente se santifica, o nosso espírito começa a ser vivificado, entende? E aí a gente tem o reino de Deus. O reino de Deus, nas nossas ações, a gente vai trazer o reino de Deus para a terra, quando a gente tem o espírito vivificado. Então, a gente, primeira coisa, filiação, ter a consciência da nossa origem em Deus. Depois a gente se santifica, santificado seja o teu nome. Aí sim que venha a nós o teu reino, porque o nosso espírito é vivificado. Então, através das nossas obras, através da nossa vida, o reino de Deus é manifesto sobre a terra. Entende? E o reino de Deus é sobre espíritos, não é sobre ouro nem prata, é sobre espírito. Então, que venha a nós o teu reino é o nosso próprio espírito vivificado. Depois ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso não é sobre alimento. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje é a porção da palavra, é a porção do entendimento para cada dia, para alimentar a nossa alma, o nosso espírito na porção daquele dia. Depois ele vai falar o seguinte, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, isso mostra que a balança que é usada é a nossa balança. Quando a gente peca, a gente é cobrado. Porém, se a gente perdoa as pessoas que nos ofendem, da mesma forma a gente também vai sendo perdoado por Deus. Agora, se a gente não perdoa, a gente não vai ser perdoado. Não tem como. E depois ele vai falar, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Então, a gente sabe que todos os dias aí a gente é posto à prova, a gente é posto no fogo, né? A nossa fé, ela é provada o tempo inteiro, gente, o tempo inteiro. E a própria Bíblia fala, se a tua fé, no momento da aflição, do fogo, da tribulação, a tua fé, ela for palha ou for madeira, ela vai ser totalmente consumida. Porém, se a tua fé for prata, ouro ou pedras preciosas, o que isso acontece quando é colocado no fogo? O ouro, a prata, eles são refinados quando eles passam pelo fogo e não são consumidos, assim como a madeira. Então, as aflições da vida vai depender muito da tua fé, a forma que tu vai passar pelas coisas, né? A vida não é sobre o que fazem, o que vem até nós, e sim sobre aquilo que a gente faz com isso que a gente recebe. Entende? Então, para Deus não nos deixar cair em tentação, a gente tem que se manter em constância, em fé, em amor.